Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida da amada igreja. Nós vamos meditar nessa noite sobre o tema Tempo de Despertamento. Quero convidá-los então a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, e vamos fazer a leitura apenas de um verso, o verso 2, o capítulo 3, a parte B. Então, Abacuque, capítulo 3, o versículo de número 2, a parte B, que diz assim a palavra do nosso Deus: Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Oremos a Deus. Senhor, fale conosco, ó Deus. Fale com a tua igreja, fale com o teu povo e desperta-nos nesse tempo, ó Deus, a vivermos uma vida fervorosa, Senhor Deus, piedosa, uma vida em total e plena dependência do Senhor. Que teu Santo Espírito ilumine para que possamos compreender a santa palavra do Senhor e vivemos uma vida que seja agradável aos teus olhos. Assim nós oramos e clamamos a Ti no nome de Jesus Cristo. Amém. Abacuque começa o seu livro perguntando: até quando, Senhor? O retrato de Jerusalém é descrito na pergunta de Abacuque, que está registrada no capítulo 1, o verso 2 e o verso 3. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? O que Abacuque está dizendo a Deus é que ele estava vendo a violência que havia em Jerusalém, que ele estava vendo a injustiça dos líderes de Jerusalém, que ele estava vendo a iniquidade e o pecado do povo. Abacuque estava dizendo: Senhor, eu não entendo porque tu estás tolerando toda esta iniquidade, toda essa injustiça, todo esse pecado, toda essa violência. Ele diz a Deus no verso 4: porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. O profeta Abacuque está clamando a Deus por justiça, queridos. Ele está clamando a Deus pelo livramento, para que Deus venha proteger os inocentes e para que Deus venha castigar os malfeitores. Então Abacuque fica sabendo que o reino de Judá será conquistado pelos caldeus como sinal do juízo e da justiça de Deus, para corrigir o povo de Deus quanto à sua violência, quanto à sua injustiça, quanto à sua iniquidade, contra o seu pecado. Angustiado, aflito, Abacuque pergunta: por que o Senhor permitiria que uma nação tão iníqua viesse a destruir Judá? Então o Senhor traz à memória de Abacuque os seus planos, e que os seus planos estão sendo executados dentro de um decreto santo e eterno, e que a sua justiça santa virá sempre sobre os iníquos. Então Abacuque termina o teu livro, composto de 3 capítulos, com uma oração, com um cântico de louvor a Deus. E é justamente no início desta oração, desse clamor a Deus, desse hino de louvor ao nosso Deus, que Abacuque diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vivemos tempos de muitas calamidades, queridos, aonde o povo de Deus também tem sido afetado pela injustiça, pela iniquidade, pelos opressores. Tempo de muita dor e tempo de muito sofrimento, tempo de angústia. E é nesse tempo, queridos, de grande calamidade, é nesse tempo que devemos voltarmos ainda mais para o nosso Deus.
Não é tempo de vivermos aprisionados ao pessimismo, queridos. Não, queridos, pelo contrário, é tempo de erguermos os olhos aos céus. É tempo de clamarmos a Deus por um grande despertamento espiritual. Toda essa adversidade, tudo isso que nós temos visto a olhos nus, queridos, tudo isso que nós estamos vivendo nesse tempo, não é impedimento para o agir poderoso de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é especialista em fazer o extraordinário. Porque Deus é especialista, queridos, em transformar deserto em mananciais de água. O que é que nós aprendemos com Abacuque nesse início de oração, de clamor e de adoração a Deus? Nós aprendemos, em primeiro lugar, queridos, que nós precisamos clamar por uma intervenção extraordinária de Deus na história. Como o Senhor da história, só Deus pode intervir na história, queridos. Abacuque olha para o passado, mas ele não fica preso ao passado. Ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Abacuque está dizendo: nós já sabemos o que Deus fez por nós, mas especialmente clamamos por aquilo que Ele ainda fará por nós. Sabe por quê, amados? Porque o Deus que cuidou do seu povo no passado é o mesmo Deus que irá e que está cuidando de nós nos dias de hoje. O mesmo Deus que alimentou no passado é o mesmo Deus que nos alimenta nos dias de hoje. O Deus que agiu no passado é o Deus que continua agindo na história e nos dias de hoje. Deus, faça hoje o que tu fizesses no passado. Nós já sabemos o que Deus fez no passado, e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais nos dias de hoje. Por isso, aviva, Senhor, a tua obra em nós. No decorrer dos anos, Senhor, a cada ano, cuida de nós, Senhor. Portanto, queridos, este é um tempo de clamarmos a Deus. É um tempo de clamarmos pela intervenção divina e extraordinária de Deus na história. É um tempo de clamarmos a Deus para que Deus haja poderosamente, de forma extraordinária. É um tempo de despertamento de Deus na vida do teu povo e da tua igreja. Por isso, queridos, é tempo de clamarmos ao Senhor da história. É tempo de clamarmos ao Deus Todo-Poderoso, que Ele haja nesse tempo e nesse momento, e que Ele desperte a tua igreja. É tempo de clamarmos a Deus, queridos. Aviva, Senhor, a tua obra. Manifesta, Senhor, o teu poder no meio de nós. Segundo lugar, o que nós aprendemos, amados, com essa oração de Abacuque, especialmente no verso 2, é que nós precisamos compreender que o despertamento espiritual é uma obra exclusiva de Deus. Assim como Abacuque tinha consciência de que avivamento é uma obra de Deus, e por isso ele vai clamar a Deus: aviva, Senhor, a tua obra em nós. Nós também precisamos ter a mesma consciência, queridos, que o despertamento espiritual é uma obra exclusiva do Senhor, do nosso Deus, que o despertamento vem dos céus, que o despertamento não pode ser produzido por mãos humanas, que o despertamento não pode ser produzido por homens, mas que é uma obra exclusiva de Deus, produzida pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que devemos clamar a Deus. Devemos dizer: Deus, produz alento sobre o teu povo, Senhor. Deus, produz consolo sobre nós, entre nós. Deus, levante o seu povo, Senhor. Produza, Deus, despertamento em nosso meio e em nós, Senhor.
levanta-nos, Senhor, das cinzas, erga-nos, Senhor, alimenta-nos, Senhor, com a Tua palavra, aviva a Tua obra, Senhor Deus, no decorrer dos anos, para que possamos Te louvar, Senhor, para rendermos graças a Ti, Senhor, para mesmo em tempos de grande escassez como esse tempo que estamos vivendo, possamos andar altaneiramente, como Abacuque vai dizer no final dessa oração, desse clamor a Deus, desse salmo de adoração ao Senhor, que do alto dos céus, o Senhor nosso Deus envia o despertamento sobre o seu povo. O que é que aprendemos com essa oração? Em terceiro lugar, queridos, nós aprendemos que precisamos compreender que o despertamento espiritual acontece quando Deus se manifesta misericordiosamente na história e especialmente sobre o teu povo. O que Jerusalém merecia diante do retrato da injustiça, da calamidade, diante do pecado e da iniquidade, era a ira santa de Deus. Mas Abacuque ora e ele clama a Deus: na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Deus, lembra que tu és misericordioso, compassivo, longânimo e gracioso. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus usa de misericórdia, quando Deus é misericordioso, mesmo sabendo que nós merecemos a ira de Deus, então é aí, irmãos, que acontece um grande despertamento espiritual. Quando Deus se compadece do seu povo, quando Deus estende as suas mãos sobre o teu povo e sobre a tua igreja, quando a graça e a misericórdia de Deus vem sobre nós, queridos. É por isso que essa deve ser a nossa oração no dia de hoje. Lembra-te da tua misericórdia, Senhor. Quando o Senhor, na tua ira santa e justa, lembrar que é misericordioso e compassivo e longânimo, estendendo as suas mãos sobre nós, então o avivamento acontece no meio da igreja. Deus, venha com misericórdia sobre nós nesse tempo, ó Deus. Venha nos socorrer, Senhor. A despeito do que fazemos, Senhor, estenda as suas mãos misericordiosas e graciosas sobre nós, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra em nós e sobre nós, Senhor. Cheios de gratidão ao nosso Deus, ao Deus da misericórdia, então possamos nos erguer e levantarmos cheios de adoração ao Senhor, ao Deus que é rico em misericórdia, ao Deus que se apieda de nós. Busquemos a Deus, queridos, nesses dias difíceis. Ele nos socorrerá, queridos. Adore a Deus de todo o seu coração. Clame ao Senhor. Peça a Deus que tire toda a frieza do seu coração. Clame a Deus para que Ele te levante nesse tempo como um verdadeiro adorador. Clame a Deus para que Ele te desperte hoje, queridos. Clame ao Senhor para que você seja um arauto de Deus, para que você seja uma voz de Deus nesse tempo, para que Deus use a sua vida, para que você proclame a grandeza e a glória de Deus, para que você proclame a misericórdia e a bondade do Senhor. Meus irmãos queridos, nós devemos levantar nesse tempo como intercessores, irmãos. Nós devemos clamar a Deus, interceder por aqueles que sofrem. Nós devemos levantar e interceder nesses dias. Nós devemos levantar nesse tempo, queridos, como verdadeiros adoradores. Meus irmãos e minhas irmãs, peça a Deus para avivar a obra dele no teu coração, para que você adore a Deus com toda a intensidade do teu coração, com toda a força que é em ti. Nós devemos nos levantar nesse tempo como proclamadores, como arautos do Senhor, que o Senhor coloque em nossos lábios a palavra dele, querido,
e que Ele gere em nós o entusiasmo e a alegria de proclamar as Tuas virtudes. Devemos clamar por um despertamento espiritual a partir de nós, queridos. Nós devemos clamar a Deus, que Deus nos desperte, que haja um despertamento na minha vida, que haja um despertamento na tua vida, na nossa vida individual, a fim de que esse graveto pegue fogo, queridos, e que este fogo se alastre, e que todo o seu povo se levante no poder do Espírito Santo de Deus. Nós devemos clamar pela misericórdia de Deus nesses dias, para que a graça de Deus seja derramada abundantemente no meio de nós. Devemos clamar, queridos, pela intervenção divina de Deus na história, o Senhor da história. Devemos clamar que Ele venha intervir na história, porque Ele tem um controle absoluto sobre tudo e sobre todas as coisas. Devemos adorar, queridos, preste atenção nisso, ao único que é poderoso para mudar essa situação. Os homens jamais poderão mudar essa situação, a não ser por um milagre de Deus, por uma intervenção divina, pela providência de Deus, dando sabedoria e manifestando graça aos homens. Nós somos a igreja de Cristo nesse tempo, queridos. Nós somos a igreja de Cristo nessa presente época, nessa geração. Deus nos colocou nesse tempo, Deus nos fez presenciarmos esse momento da história, a fim de que possamos ser nesse tempo e nessa geração instrumentos de Deus, irmãos. Por isso, igreja, levante, igreja, desperte, igreja, se levante cheia do Espírito Santo de Deus. Igreja, o nosso Deus, o Deus da misericórdia, está derramando graça sobre nós, para sermos instrumento dele nesse tempo, queridos. Que Deus use a tua vida, queridos. Que Deus use a igreja presbiteriana do Planalto. Que Deus nos faça instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Oremos a Deus. Senhor, desperta-nos, ó Deus. Aviva a tua obra em nosso coração, ó Deus, para sermos instrumento do Senhor nessa presente geração. Coube ao Senhor nos fazermos viver esse tempo na história, Senhor Deus, para sermos esse instrumento do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Encha-nos do teu Santo Espírito e desperta a tua obra em nós, ó Deus. Assim é que nós oramos e clamamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs.